Olá, nós somos alunos do curso de História da Universidade Estadual do Ceará, UAB. Iremos agora apresentar um trabalho onde iremos falar sobre o tema do pensamento civilizador e a cultura historiográfica brasileira no século XIX. Somos os alunos João Paulo Lima Oliveira e Tainara Alves Vieira, e este trabalho foi realizado sob a orientação do professor Idelbrando Maciel Alves. Problematização. Neste trabalho, iremos refletir sobre as influências que incidiram sobre o pensamento de construção da historiografia brasileira. Nesta aula, iremos refletir sobre a adesão da cultura historiográfica brasileira do século XIX ao pensamento europeu civilizador. Em primeiro plano, iremos falar sobre a genealogia do pensamento civilizador e de sua instalação na historiografia brasileira no século XIX. Em seguida, falaremos como ocorreu a articulação entre as ideias de história, de nação e progresso que marcam o contexto intelectual do século XIX. Entre as considerações finais, apontamos que a ideia de civilização no Brasil restringiu-se à autoimagem da elite, isto é, a concepção de nação-civilização brasileira constituiu-se como um campo limitado da elite letrada. A metodologia utilizada foi a partir da leitura dos referenciais teóricos sugeridos. Fizemos um condensamento das informações. Em seguida, estruturamos as principais informações que queríamos apresentar na videoaula. O próximo passo foi procurar um aplicativo que pudesse ser usado na gravação da aula. Combinamos o dia de gravar, fizemos algumas edições e estava pronto para a postagem. Então, iremos iniciar a nossa aula fazendo uma reflexão acerca da genealogia, ou seja, onde surgiu esse pensamento civilizador na historiografia brasileira. Primeiramente, para entender esse processo, precisamos entender a definição de civilização. O que é civilização? Quem é considerado civilizado, não civilizado? O conceito de civilização tornou-se uma cultura universalizada, cujo molde moderno forjou-se na Europa e desde a Segunda Guerra adquiriu forma também norte-americana. É a partir dessa definição que se separam as pessoas em civilizadas e não civilizadas. Então, a partir disso, começa o processo dessa visão preconceituosa, distorcida, em que aquele que tem determinado comportamento, determinada raça, cultura, língua, é considerado civilizado. E as demais pessoas, as demais culturas, sociedades, etnias que não apresentam aquele padrão europeu, é considerado como não civilizado. Então, é aí que vai surgir toda a história, porque o pensamento civilizador historiográfico brasileiro inicia a partir desse conceito de civilizado. Então, nós portadores da civilização, nós como civilização, temos a missão, temos a função de civilizar aquelas sociedades, aqueles grupos não civilizados. Superioridade europeia. A sociedade do Ocidente empenhou-se nas guerras de colonização e expansão, primeiramente em nome da cruz e depois pela civilização. Essa sociedade associou o conceito de cultura à civilização, como se os atributos da modernidade e do progresso fossem provas da superioridade inata do homem branco. Um outro fator importante que destacamos é a transferência de ideias e a persistência do pensamento civilizador. Sobre a transferência de ideias, o que nós entendemos acerca disso? Munidos do espírito de superioridade, os colonizadores transferiram essa visão de realidade
aos colonos e às novas elites locais que emergiam nas colônias, que carregaram essa estrutura de pensamento. Então, é o que alguns historiadores chamam de processo de colonização interno. Por quê? Porque essas elites que foram surgindo aqui na colônia, elas foram perpetuando esse pensamento europeu civilizador. Nós, enquanto a elite branca, letrada, temos a missão de civilizar as demais pessoas, né? a população brasileira. E a persistência desse pensamento colonizador, que mesmo após a independência, a nova elite nacional continuou a configuração de poder representada em uma sociedade de corte, que previa a diferenciação hierárquica dos indivíduos pelos mesmos parâmetros da ideologia colonizadora. Então, aqui nós fizemos uma linha do tempo, uma espécie de linha do tempo dessa instalação do pensamento civilizador na historiografia brasileira, onde o marco inicial é a chegada da corte portuguesa. A ideia de civilização aportou no Brasil, notadamente em 1808, quando a família real portuguesa exilou-se no Rio de Janeiro juntamente com sua corte, iniciando a europeização dos costumes da elite colonial. No segundo ponto, temos a criação do IHGB. Durante o Império, a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, foi inspirada na cultura iluminista francesa e teve como objetivo a escrita da história nacional pelas elites, né? Essas elites, elas se consideravam as únicas capazes de escrever essa história nacional. Elas consideravam que os demais brasileiros não tinham essa capacidade. É tanto que essas pessoas foram excluídas, foram deixadas de fora. Negros, índios, né? Dentre outros. Forjando a memória coletiva é o terceiro ponto. Então, o ensino de história, focado na memorização de datas e vultos nacionais, tornou-se o meio mais importante de forjar a memória coletiva. Ou seja, essa memória coletiva ela foi construída, ela foi projetada e construída por um grupo de pessoas, convertendo-a em história nacional. Então, isso aqui que nós consideramos a verdade, é isso que nós queremos propagar, é isso que nós queremos que as pessoas acreditem. Então, essa memória coletiva ela foi forjada, ela foi ensinada, né, através das escolas, dos livros, dos materiais didáticos, quem são nossos heróis, enfim. Quais as consequências, então, desse pensamento civilizador? Nós apontamos 3 consequências, que a primeira foram os mitos criados a partir desse pensamento civilizador. Uma segunda consequência, os problemas de identidade, né? E uma terceira consequência, o racismo, né? E o elitismo. Com relação aos mitos conceituais, nós destacamos que a integração do Brasil na história universal da civilização gerou mitos conceituais, como o mito da passividade, da inferioridade, da cordialidade e da democracia racial, que fazem parte da consciência histórica e da autoimagem do brasileiro. Nos problemas de identidade, nós destacamos que os estudos do IHGB sobre a identidade da nação, que foram os primeiros passos da construção da memória brasileira, carregam a imagem excludente e depreciativa do outro, pesando na formação da cultura historiográfica. E no terceiro ponto, o racismo e o elitismo, a definição de quem seria o sujeito portador da noção de civilização, que seria quem? O branco, descendente de europeus, e quem ficaria excluído? Negros, índios e mestiços. Derivou os problemas da identidade nacional e do racismo no pensamento brasileiro. Então, essa cultura historiográfica brasileira, ela se dá em 3 divisões. A partir da formação da chamada cultura erudita, a exaltação do nativo e o projeto civilizador. A cultura erudita. Durante o período colonial, a cultura erudita legitimou a sobreposição da cultura metropolitana sobre a cultura local.
insinuando uma visão de fora para dentro, né? Então, nós precisamos absorver essa cultura, porque a cultura metropolitana é a cultura correta, adequada, civilizada, né? E não a cultura local. A exaltação do nativo. Mesmo após a independência, a cultura erudita tendeu a exaltar o nativo, usando seus mitos e imagens para introjetar a noção de uma identidade nacional e uma ideologia conservadora. E o projeto civilizador. Tanto o tipo ideal de comportamento individual quanto o modelo de nação a ser perseguido giraram em função do mesmo projeto civilizador progressista, baseado na cultura ocidental europeia. Considerações finais, né? A partir de agora, nós encerramos essa reflexão e o que nós podemos concluir, refletir acerca do que falamos aqui é que a cultura historiográfica brasileira carrega um legado complexo, marcado pela adesão ao pensamento civilizador europeu e suas consequências na construção da identidade nacional e na perpetuação de problemas como o racismo e o elitismo, né, que infelizmente estão presentes até hoje. Dessa forma, faz-se necessário superar esses limites e construir uma historiografia mais inclusiva e representativa dos diversos grupos que compõem a sociedade brasileira. Isso é um desafio fundamental para a compreensão e transformação do nosso país. Então, nós, enquanto historiadores, enquanto professores, que estaremos muito em breve na sala de aula, temos essa importante tarefa de levar essas reflexões, de desconstruir esses paradigmas preconceituosos que se perpetuaram ao longo das últimas gerações no Brasil. Aqui são nossas referências, com isso nós encerramos o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.